Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a revisão dos grupos 1, 2 e 3, que são referentes ao primeiro bimestre. O primeiro grupo tinha por título Saberes, e nele nós trabalhamos 4 capítulos: primeira página, 2 olhares, conexões e caminhos da palavra. No capítulo primeira página, nós falamos de notícia e reportagem e falamos a diferença entre elas. A notícia é mais imediata, é algo que aconteceu no momento, tem um prazo de validade mais curto. A reportagem é mais abrangente, ela vai mais a fundo no assunto, faz uma pesquisa maior. Fizemos a produção da fotoreportagem, lembram-se? Em que nós tínhamos que olhar uma foto e criar uma reportagem sobre ela. No capítulo 2, o título era Dois Olhares, e nós trabalhamos a comparação entre notícia e reportagem. Lembrando que a notícia tem aqueles 5 pontos de respostas: o que, quem, quando, onde, por quê. E tem a lead, tem o título. A reportagem vai pesquisar mais a fundo, vai pegar informações de especialistas e nós comparamos as notícias com as reportagens nesses módulos. O capítulo 3 tinha por título Conexões. E nós trabalhamos neles com hiperlinks. O que são os hiperlinks? São caminhos dentro de um texto eletrônico, um texto dentro da internet, que se você clicar em cima, ou você é direcionado para um outro site, ou você é direcionado para um outro texto. Então, são caminhos específicos que ajudam na compreensão daquele determinado texto. O hiperlink normalmente costuma estar em azul dentro de um texto em formato sublinhado. Trabalhamos também a voz do leitor. O que é a voz do leitor? É a carta do leitor, quando ele lê algo no jornal ou quando ele lê algo na revista e ele manda uma carta para esse órgão para falar a sua opinião. Lembrando que a voz do leitor, ela tem uma estrutura. A estrutura é da carta do leitor, né? A estrutura da carta do leitor é contextualização do assunto, referência à edição, a data em que foi publicado ou assunto publicado, a opinião do leitor, a assinatura, a cidade e a data. No capítulo 4, Caminhos da Palavra, nós vimos prefixação e sufixação. O que é isso? Acrescentar itens ou no começo ou no final de uma palavra. A palavra é formada por radical e suas desinências, que podem ser prefixos quando eles vêm antes e sufixos quando eles vêm depois. Um exemplo disso seria, por exemplo, a palavra feliz. Se eu colocar um sufixo atrás de feliz, eu falar felizmente, eu formei um advérbio. Se eu falar infeliz, ele é um adjetivo, mas é o contrário de feliz. E se eu falar infelizmente, um outro advérbio contrário de felizmente. Então, acrescentando ou retirando esses pequenos pedacinhos da palavra, que são chamados afixos, eu consigo formar novas palavras. E aí nós vimos como formar antônimos por derivação. Um deles é o exemplo que eu dei agora do feliz e infeliz. Felizmente e infelizmente. Eu acrescento apenas um item, apenas um prefixo e ele se torna antônimo do seu original. E a prefixação e a sufixação são partes da formação de palavras e também temos a composição. O que é a composição?
é quando eu pego duas palavras para formar uma nova palavra. Um exemplo, se eu pegar couve e flor e eu juntar, eu formo uma outra significação. Eu formo couve-flor. Então, eu peguei couve, que é um tipo de verdura, peguei flor, que é um vegetal, juntei os dois e formei um outro nome de verdura. Então, a composição é formada dessa forma. Só que existem dois tipos de composição. A composição por justaposição e a composição por aglutinando justaposição, que é justamente a questão de colocar uma lado a lado e é o que aconteceu com couve-flor. Agora, se eu pegar, por exemplo, perna e pegar longa, se eu juntar os dois, eu formo pernilongo. Eu tive pequenas alterações na palavra que me deram uma nova palavra. Então, aí eu tenho uma composição também, só que é uma composição por aglutinação. Elas se uniram e se alteraram. Então, se elas apenas se justapõem, justaposição. Se elas se unem, aglutinação. Aí nós fomos para o grupo 2, onde o título era auto-organização. E no grupo 2, nós vimos 3 capítulos: soltando o verbo, nosso lugar, nossas regras e a arte de significar. No capítulo 5, soltando o verbo, nós vimos, lógico, o verbo. E nos verbos, nós estudamos a estrutura e a flexão do verbo. Nós estudamos os modos verbais. O modo indicativo, que indica certeza, eu sou cidadão. O modo subjuntivo, que indica dúvida ou possibilidade, talvez eu devesse me engajar mais nessa campanha. E o modo imperativo, que indica um pedido, uma ordem ou um conselho. Reflita. Também em verbo, nós vimos os tempos verbais. E estes são os tempos verbais todos os modos verbais. Olha lá a tabela. O presente, no modo indicativo, expressa uma ação que ocorre no momento da fala. Quero expressar minha opinião. No modo subjuntivo, indica uma ação presente ou futura. É usado para indicar desejo, hipótese e suposição. Tomara que ele venha hoje. Pretérito perfeito existe apenas no modo indicativo. Ele expressa um fato iniciado e terminado em um momento anterior ao atual. Nós enviamos a solicitação ontem. Ela foi enviada e acabou. O pretérito imperfeito se apresenta nos dois modos. No modo indicativo, expressa um fato, iniciado em momento anterior ao atual, mas é não acabado. Estavam protestando por um motivo justo. No modo subjuntivo, expressa um fato acabado, mas posterior a outro já ocorrido. Pode expressar também uma ideia de condição ou desejo. Se ele conseguisse publicar o texto, ficariam mais claras suas opiniões. O pretérito mais que perfeito existe apenas no modo indicativo, e ele expressa um fato ocorrido antes de outro fato já acabado. Já terminara o seminário quando elas chegaram. Um exemplo como esse, o mais comum, é o uso do tempo composto, como havia ou tinha terminado, no lugar de terminara. Futuro do presente, no modo indicativo, enuncia um fato que ocorrerá em um momento futuro, posterior ao tempo atual. Eu estarei presente amanhã, com certeza. O futuro, no modo subjuntivo, enuncia a possibilidade de um fato vir a acontecer. Quando ele conseguir acessar o site, poderá se inscrever para a campanha. E o futuro do pretérito, que existe apenas no modo indicativo, e enuncia um fato futuro, que poderia ter acontecido em relação a outro já acabado.
participaria mais se tivesse mais tempo livre. E nós temos vários tipos de verbos, nós podemos classificá-los de diversas formas. Eles são irregulares quando eles não seguem o paradigma da conjugação, ou seja, quando conjugados, eles apresentam uma mudança no radical nas desinências. Por exemplo, o verbo caber. Na conjugação da primeira pessoa do singular do presente do indicativo, fala-se caibo. Medir, na conjugação da primeira pessoa do singular do presente do indicativo, fala-se meço. Lembrando que se o verbo, ele pode ser todinho regular, se ele tiver uma irregularidade, uma alteração no radical ou nas desinências, ele é considerado verbo irregular. Os verbos anômalos sofrem modificação também no radical quando eles são conjugados. São poucos os verbos anômalos. Os mais conhecidos são o ir e o ser. O ir, na conjugação da primeira pessoa do singular do presente do indicativo, torna-se vou. Então, olha lá, ir era o verbo no infinitivo, vou, o verbo conjugado, ele fica totalmente diferente do que ele era. O verbo ser, conjugação na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, sou. Só que na terceira muda muito, muda demais. Então, ele é considerado anômalo. Defectivo, ele não é conjugado em todas as formas. Por exemplo, o doer não é conjugado na primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Eu não pratico a ação de doer. Eu sinto dor, mas eu não pratico a ação de doer. Então, não existe a conjugação do doer na primeira do indicativo, assim como no presente. Assim como não existe colorir na primeira pessoa do indicativo presente, não existe, deixa eu lembrar outra, não existe eu coloro. Não soa bem, então ele é retirado, por isso é defectivo. E o abundante apresenta mais de uma forma de conjugação ao mesmo tempo. Por exemplo, o verbo acender. Para o particípio, existem duas formas, aceso e acendido, empregadas em contextos diferentes. Lembram? Quando eu tenho ter, haver, eu uso uma forma. Quando eu tenho ser e estar, eu uso outra forma. Nós vimos também a estrutura básica da oração, que são frase, oração e período. Aí na frase, e na oração e no período, nós temos essas definições. Olhem lá. A frase contém verbo ou não contém. Ela pode tanto ter quanto não ter. E a definição de frase. Enunciado de sentido completo, formado por uma ou mais palavras, pode ter verbo ou não. Se eu disser para você, paciência, eu não usei verbo e eu tive uma frase. Se eu me comuniquei, eu formei uma frase, mas esta frase que eu criei não tinha verbo. Aí nós temos a oração. A oração contém verbo. É uma frase verbal, é um enunciado que contém verbo. Cada oração contém um único verbo. O período também contém verbo. É um enunciado que contém um ou mais verbos, ou seja, é formado por uma ou mais orações. No período simples, contém apenas um verbo, uma única oração. E no período composto, contém dois ou mais verbos. São duas ou mais orações. Vimos também os sujeitos. Olhem só os tipos de sujeitos estudados e existentes. Sujeito simples. O sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Sujeito composto apresenta mais de um núcleo. O menino e a menina. Maria e João. Lembrando que, se o substantivo estiver no plural, mas eu tiver apenas um, ele é sujeito simples. Para ser sujeito composto, precisa ter mais de um núcleo.
O sujeito desinencial, que é aquele que não está na oração, ele não aparece na oração, porém, você consegue saber qual é o sujeito pela desinência do verbo. Também é conhecido por sujeito oculto e sujeito elíptico. O sujeito indeterminado é aquele sujeito que ele existe na oração, porém, eu não sei quem foi. Se eu falar assim, bateram na porta, alguém bateu na porta, mas eu não sei quem foi. Então, é um sujeito indeterminado. E as orações sem sujeito ou com sujeito inexistente são aquelas em que não há sujeito. São as orações em que o verbo é impessoal, ele não usa sujeito. Eu falo, são 2 horas. Faz 3 dias que não o vejo. Quem faz? Não tem sujeito na oração. E vimos também a transitividade verbal. O verbo, ele pode precisar ou não de complemento. Se ele precisa de complemento, ele é verbo transitivo. Se não precisa, é intransitivo. O verbo transitivo pode receber 2 tipos de complemento: o objeto direto ou o objeto indireto. Objeto direto quando ele não possui preposição e objeto indireto quando ele possui preposição. Então, olha lá. O verbo intransitivo não tem complemento. Eu vivo. Acabou. Minha informação está completa. O verbo transitivo direto apresenta complemento não preposicionado, objeto direto. Eu respeito o quê? As múltiplas culturas presentes no meu país. O verbo transitivo indireto apresenta complemento preposicionado, ou seja, um objeto indireto. Eu respondo educadamente aos meus professores. Eu respondo educadamente a quem? Eu respondo aos meus professores. E o verbo bitransitivo, ou transitivo direto e indireto, tem as 2 formas. Eu digo. Digo o quê? Não. Quem diz, diz algo para alguém. Não a quem? A violência. Então, eu tenho o objeto direto e o objeto indireto. Vimos também nesse capítulo o predicado. E nós temos 3 tipos de predicado. O predicado verbal, que é quando o núcleo é um verbo nocional, um verbo significativo, é um verbo de ação ou fenômeno da natureza. E o predicado nominal, quando o núcleo não é o verbo, é um substantivo ou um adjetivo, um pronome, um numeral. O predicado nominal, ele é formado por verbos de ligação, que exprimem estado ou processo. O predicado, além do verbal e do nominal, eu tenho a junção dos 2. Que é o predicado verbo nominal. Esse predicado, ele apresenta 2 núcleos. Um núcleo com verbo nocional, com verbo significativo, e um núcleo com uma qualidade para o substantivo, para o sujeito, ou uma qualidade para o objeto. Estudamos também a concordância verbal e a concordância nominal. O que é isso? Concordância verbal é quando o verbo concorda com o sujeito. Se eu tenho um sujeito no plural, um sujeito que se refere à primeira pessoa, o meu verbo vai para a primeira pessoa. Se eu tenho um sujeito que se refere à terceira pessoa, ele vai para a terceira pessoa. E a concordância nominal são as palavras substantivo, adjetivo, numeral, artigo, que concordam entre si.
Se o substantivo estiver no plural, todos os outros precisam estar. No capítulo 6, nós estudamos os direitos e proibições. Vimos que nós temos muitos direitos, mas também temos deveres e proibições. E vimos a carta de reclamação, que é o quê? É um pedido de ajuda, pedindo o direito que nos é assistido. Então, numa carta de reclamação, nós precisamos ter o começo como uma carta pessoal, local e data, vocativo, e dentro da carta nós vamos escrever a reclamação, o que está acontecendo, qual é o problema e o pedido de solução, seguido da assinatura. No capítulo 7, nós estudamos os efeitos de sentido, os recursos linguístico-discursivos, ou seja, os recursos que nós usamos durante a fala e a escrita para conferir sentido ao nosso texto. Aí nós fomos para o grupo 3. No grupo 3, nós vimos 2 capítulos, Construindo o Texto e a Criatividade em Textos. No Construindo o Texto, nós estudamos a coesão textual. O que é a coesão textual? É o uso de palavras e conectivos para transformar o nosso texto num texto bem escrito. O texto é como um tecido, então ele precisa estar bem entrelaçado. Quem faz esses entrelaçamentos? Preposições, pronomes, artigos. Então, essas pequenas palavras são responsáveis pela coesão textual. E outra palavra que faz parte da coesão são os substantivos. Nessa aula, nós vimos a classificação dos substantivos, a flexão dele em gênero, masculino e feminino, em grau, aumentativo e diminutivo, e em número, singular e plural. Vimos também as substituições lexicais e pronominais. O que é isso? Quando eu vou escrever um texto, para ele não se tornar repetitivo, e aí eu estou falando de coesão textual, eu posso usar de 2 formas. Eu posso utilizar pronomes para retomar ou adiantar algum assunto, e também posso usar substituição de palavras. Substituição lexical é substituição de palavras. Então, eu posso usar sinônimos, posso usar hiperônimos, hipônimos e por aí vai. Os pronomes podem tanto ajudar a diminuir quanto prejudicar a compreensão do texto. Então, os pronomes são responsáveis pela ambiguidade, que é quando eu posso ter 2 formas de interpretação. Então, é muito importante prestar atenção no tipo e no uso de cada pronome para não cair nesse erro. E no capítulo 9, nós estudamos a importância da leitura, a necessidade de a leitura ser feita com prazer o tempo todo. É necessário nós lermos para podermos compreender o nosso mundo. Vimos o texto narrativo ficcional, onde nós estudamos o texto do Frankenstein e apreciamos livros. Dentro desse capítulo, nós estudamos também o conto. Lembram? Conto é um texto curto, uma narrativa curta, com poucos personagens, espaço bem delimitado e curto espaço de tempo de acontecimento. E vimos o nosso querido conto de terror, onde vimos histórias de terror criadas por grandes autores. E isso é só na nossa revisão. Para a aula online, eu vou pedir que vocês deem uma lida novamente em toda a teoria dos grupos 1, 2, 3, somente teoria. Se não der tempo de ler tudo, não tem problema. Durante a aula ao vivo, nós vamos fazer alguns exercícios.
Então, eu gostaria que vocês, as matérias que vocês tiveram mais dificuldade, pelo menos, dessem uma lidinha na teoria. Só vai ser isso de atividade para a aula ao vivo, ok? Vejo vocês daqui a pouco. Beijinho!